amostra. Então, vamos lá. Coloquei a placa para rodar, a PCR aconteceu, o que eu vou fazer? No final, o aparelho informou lá, acabou a corrida, salvou os resultados, o que eu vou fazer? Eu vou passar esses resultados para um pendrive, ou ele vai transferir direto para o computador ou para a nuvem, aí vai depender de como você vai preferir trabalhar. Então, a primeira coisa, transferência do arquivo da corrida para o pendrive ou diretamente para o computador. Então, aqui só um exemplo, né, da tela do QuantStudio lá, quando a gente está transferindo o arquivo, tá? E aí, segundo passo, abro lá o resultado no meu software, né? Primeira coisa que eu vou olhar, controle positivo. Então, vou olhar o resultado do controle positivo e negativo. Qual que é a pergunta que eu vou fazer, né? Por que eu vou fazer isso, na verdade? Os parâmetros obtidos na corrida para o controle positivo vão ser utilizados para eu comparar com as amostras. Então, eu vou olhar alguns parâmetros do controle positivo, vou comparar com as minhas amostras para ter a resposta da pergunta. Minha amostra é positiva ou não para esse alvo? Ou seja, os resultados obtidos na PCR quantitativa para os postos de controle positivo e negativo nos indicarão por comparação se as nossas amostras são positivas ou negativas para o alvo específico. Vamos lá. Qual que é o primeiro parâmetro que eu vou olhar? Qual que é o primeiro valor lá naquelas tabelas que aparecem para mim de resultado da PCR quantitativa? Temperatura de melting, ou vem lá como TM, ou melting temperature, né? Isso, MT, TM, ou temperatura de melting. O que é a temperatura de melting? A temperatura de melting que o equipamento gera lá para mim, do controle positivo, a gente usa para comparar se as amostras são positivas para os micro-organismos, para os alvos. Por quê? Cada sequência alvo amplificada ali, cada DNA que for amplificado com um primer específico, ela vai ter uma temperatura de melting específica. Então, eu uso para comparar. Exemplo, tá? Exemplo aqui. Aqui tem um gráfico que eu gerei de bacilos amiloliquefacens, onde eu coloquei lá, esse foi o pico gerado para o meu controle positivo, para o meu pocinho, né, de controle positivo, com uma temperatura de melting aqui de aproximadamente 77 graus para bacilos amiloliquefacens. Essa aqui é a minha amostra, que teve um pico na mesma temperatura aqui, e é visual assim mesmo, tá? O resultado, ele é bem visual, e ele também sai uma tabela com a temperatura de melting. E o controle negativo aqui embaixo, ou seja, essa PCR ficou boa, a minha amostra é positiva para bacilos amiloliquefacens. Por que eu uso temperatura de melting? Por que eu uso esse parâmetro? Por quê? Porque a temperatura de melting de um alvo vai depender da sequência de DNA que está sendo amplificada. Por isso que eu uso a temperatura de melting como um parâmetro para comparar. Então, a gente observa a temperatura de melting obtida para um alvo específico e comparamos com as nossas amostras para identificarmos se são positivas. Simples como está aqui, tá? Um outro exemplo, né? Esse aqui já é uma temperatura de melting. Maria Eduardo, resultado gerado no gráfico. É gerado no gráfico dessa forma? Sim. É gerado dessa forma aqui no software que eu uso, né? E ele também sai uma tabela. Nós vamos chegar na tabela para vocês verem. Esse aqui é um outro exemplo. Então, sai aqui o controle positivo para bacilos amiloliquefacens, temperatura de melting que eu espero de 77 graus. Por quê? Por causa da sequência de DNA que está sendo amplificada de bacilos amiloliquefacens. E aqui são duas amostras que eu estava querendo avaliar. Nenhuma das duas amostras foram positivas para bacilos amiloliquefacens. Elas deram picos aqui de temperatura de melting diferente. Então, não são positivas. São amostras negativas. Ok, beleza, entendido. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar temperatura de melting do controle positivo, temperatura de melting das minhas amostras, para ver se é positivo. Beleza. Mas tá,
o que é a temperatura de melting e como que o aparelho obtém essa temperatura, tá? O que acontece? Logo depois da PCR, no final, se vocês se lembram lá, é depois da PCR que acontece a curva de melting, o aparelho aumenta a temperatura e as duplas fitas de DNA que foram formadas, elas vão se dissociando. Só que vocês se lembram que essas duplas fitas de DNA formadas no final da PCR, elas estão cheias de fluorófilos aqui intercalantes, ou seja, a captura de fluorescência do aparelho está lá no alto. E aí, conforme o aparelho vai aumentando a temperatura, as duplas fitas de DNA vão se dissociando e essa fluorescência vai caindo. Então, o aparelho ele faz esse gráfico aqui, ó, aumento de temperatura por queda de fluorescência. Quando está na metade da fluorescência emitida aqui, o aparelho captura aqui essa temperatura, ele anota essa temperatura, porque a gente considera ali que 50% das fitas de DNA formadas estão dissociadas e 50% das fitas estão ainda associadas. Isso aqui é um parâmetro que foi encontrado através de pesquisa específico para aquela sequência de DNA. Por isso que a gente usa a temperatura de melting como um parâmetro de comparar amostras. Então, resumindo, recapitulando, no final da PCR nós temos várias fitas de DNA ali formadas, se a amostra for positiva, né? Com os fluorófilos intercalantes no meio. Então, captura de fluorescência está lá no alto. O aparelho aumenta a temperatura gradativamente. Conforme ele vai aumentando a temperatura, igual está aqui no gráfico, o nível de fluorescência vai caindo, porque as fitas de DNA estão se dissociando. E aí cai o nível de fluorescência e o aparelho captura ali, quando está com 50% ali, metade da fluorescência inicial, ele captura a temperatura e utiliza isso como um parâmetro daquele alvo de DNA, daquela amplificação específica. É isso que é curva de melting, é isso que é temperatura de melting, tá? E aí, né, como a temperatura de melting é obtida pelo aparelho. Eu trouxe um vídeo Hey bem guys, quick ilustrativo Biochemistry para Basics vocês here. entenderem melhor. Let's talk about melting curve analysis. Melting curve analysis is a method used for the measurement of the melting temperature of DNA. The melting temperature is defined as the temperature at which 50% of the DNA gets denatured. Que tá em inglês. In this method, the DNA is first mixed with a fluorescent dye. Então, no final ali da PCR, né, a gente tem várias cópias de DNA com a fluorescência anelada no meio. Essa aqui a gente chama de Cyber, né? E está emitindo essa fluorescência e o aparelho está ali capturando essa fluorescência. Isso aqui é o possível de PCR mesmo. Double-stranded form, the fluorescent emission will be maximum. Isso aqui a gente está com o nível de fluorescência In máximo. the next step, the temperature of this mixture is gradually increased. With an increase in the temperature, the double-stranded DNA starts getting converted into single-stranded DNA. This phenomenon is known as DNA melting. Então, as the DNA melts, the fluorescence decreases. The fluorescence signal becomes minimum when both the strands are separated to form single-stranded DNA. Now, based on these fluorescence values, we find the point where the fluorescence is 50%. The corresponding value of temperature where the fluorescence is 50% is called melting temperature of DNA. The melting temperature is denoted as Tm. Ela é uma temperatura específica para cada Any mutations will cause change in the melting temperature of the DNA. Hence, melting curve analysis is very helpful in identifying mutations, identifying homozygous and heterozygous sequences. Está explicando outras aplicações que não vêm ao caso. Então, para não confundir vocês, já paro por aí, tá?